Eu saúdo aos jovens com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade aos assuntos que têm sido tratados neste mês relativos à instrumentalidade dos jovens. E hoje nós vamos falar aqui de um assunto muito importante, que é a instrumentalidade do jovem para a assistência ao novo convertido. Então, esse assunto é importante para nós, por quê? Porque aquilo que o Senhor quer é capacitar o jovem para a realização dessa assistência, ou seja, desse trabalho que é fundamental, porque é um trabalho que está relacionado à salvação de vidas. Os objetivos aqui para nós entendermos, o primeiro é mostrar a necessidade de uma boa assistência àqueles que visitam as nossas igrejas e aos novos convertidos. O segundo ponto é como a instrumentalidade do jovem é importante para esse trabalho. O texto que nós vamos usar aqui é um texto bastante conhecido, que é aquela experiência de Filipe e o eunuco. E nós vamos, nesse texto, observar os detalhes de uma assistência, da forma que o Espírito Santo operou na vida de Filipe e os resultados dessa assistência, que foi uma bênção na vida daquele homem, Para os irmãos lembrarem, é um texto conhecido, mas aquilo que aconteceu foi Filipe estava saindo de Samaria e o Espírito Santo falou com ele, olha, desce e vai para a estrada que liga Jerusalém a Gaza, que está deserta. E ele foi e viu um carro trazendo um homem. E o Espírito Santo disse assim, olha, vai e achega-te a esse carro. Quando Filipe chegou àquele carro, ele viu que havia um homem. E aquele homem estava lendo exatamente um trecho da Escritura. O cânon, naturalmente, não estava escrito, Ele estava lendo o Velho Testamento. E o texto que ele estava lendo era um texto do livro do profeta Isaías, que fala exatamente sobre o Senhor Jesus. E quando ele estava lendo ali, o Espírito Santo tocou na vida de Filipe e disse assim, olha, pergunta a ele se ele está entendendo aquilo que ele está lendo. E ele respondeu assim, como eu poderei entender se alguém não me ensinar? Então Filipe abriu a sua boca e começou a falar de um mistério que estava oculto para ele acerca daquele texto. E é exatamente isso que nós vamos ver aqui em cada passo para aquela assistência que foi feita por Filipe e os resultados dessa assistência na vida de Filipe e na vida daquele homem, daquele eunuco. Então nós vamos observar aqui um ponto importante que está relacionado a Filipe. Quem era Filipe? Filipe era um dos diáconos, Aqueles 7 diáconos que foram levantados. Por que os diáconos foram levantados? Se nós olharmos aqui desde o capítulo 2 de Atos, nós vamos ver que eram cerca de 120 pessoas que aguardavam a grande promessa que era o derramar do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu sobre a vida daqueles que estavam aguardando, então Pedro tomou a palavra, anunciou o Senhor Jesus, abriu o mistério que estava oculto e o resultado, 3.000 almas se converteram. Mais tarde, quando Pedro e João vão ali entrar no templo, estava à porta um homem, um coxo, em que necessitava de uma mesa. Nunca tinha entrado no templo, mas quando Pedro e João viram aquele homem se dirigiu a ele e disse assim, olha, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma esmola, eu preciso que vocês me deem alguma coisa, uma prata. Pedro disse assim, olha, nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aquele homem levantou, entrou no templo e o resultado, mais 5.000 almas. Então vejam só, ali naquelas duas colocações, aquelas duas operações, a pregação de Pedro e aquela cura daquele coxo, de 120 passaram para 8.000 almas. Então, o trabalho de assistência multiplicou, porque eram muitas pessoas que estavam chegando. E é exatamente esse ponto que é importante nós ressaltarmos, porque o Senhor tem muitas vidas para salvar. O Senhor tem muitos corações que o Senhor já tem como propósito que eles entreguem a sua vida ao Senhor Jesus. E quem vai dar assistência? Somos nós, somos jovens. Lá aquele momento ali, quando Filipe e mais aqueles outros 6 foram levantados como os primeiros diáconos, observem aqui que o requisito, aquilo que o Senhor mostrou para
para que eles pudessem ser levantados, era, olha, escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, era o primeiro ponto, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Que negócio que era esse? Era assistência. As viúvas, né? Tantas viúvas não podiam ser atendidas. Havia viúvas de judeus, viúvas de gregos, muitos se salvaram, e era preciso dar continuidade à assistência. Mas aquilo que é importante nós ressaltarmos é que Filipe, antes de ser levantado como diácono, já tinha essas características, porque a escolha estava baseada nisso. Escolhei, pois, 7 varões de boa reputação, ou seja, um bom testemunho, cheios do Espírito Santo, usados com o Espírito Santo, e também de sabedoria, entendendo todo o propósito de Deus para a realização da obra. E o jovem, nessa hora, da mesma forma, nessa obra, ele é usado como instrumento nas mãos do Senhor. Ele tem um bom testemunho? Ele tem. Nós temos aprendido isso da parte do Senhor. Ele é cheio do Espírito Santo, enquanto os jovens são batizados com o Espírito Santo, são usados com os dons espirituais, cheios de sabedoria, porque a sabedoria, ela tem o tempo e o modo. É preciso que a sabedoria seja exercitada para que todas as coisas estejam em ordem, e o jovem tem essa consciência. Então nós vamos prosseguir aqui para começar a entender alguns pontos importantes que aconteceram com Filipe. O primeiro ponto é esse aqui, ó, ter ouvidos para ouvir. Quando Jesus conta aquelas 7 parábolas em Mateus 13, ele diz assim, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, não é necessário somente ter ouvidos, é necessário ter ouvidos para ouvir. Isso é fundamental. Por quê? Porque quando Jesus fala, ele vai mostrar para os discípulos que nem todos poderiam discernir e entender aquilo que ele estava dizendo. Ele disse assim, olha, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não é dado, a muitos não é dado. E ele completa dizendo assim, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. Se nós não tivermos os nossos ouvidos abertos, prontos para ouvir, não há como. O Espírito Santo quer falar. Em outro momento, nós também já temos visto na escola bíblica, a palavra diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aqui, observem que não é tem ouvidos para ouvir, mas quem tem ouvidos, ouça, porque aqui é o Senhor Jesus falando às igrejas, aos fiéis, aos que têm ouvidos e que colocam em prática todo o propósito do Senhor. Então Filipe ouviu a voz do anjo. O anjo falou a Filipe e deu aquela orientação, olha, levanta-te, vai para a banda do sul. Filipe estava em Samaria, a distância de Samaria até Jerusalém, em linha reta, na ordem de 100 e poucos quilômetros, e a Jerusalém para Gaza, que era uma das cidades aqui dessa faixa, é da ordem de 90 quilômetros. Aquilo que o Senhor falou a Filipe foi, olha, levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, ou seja, nessa estrada aqui. Essa faixa aqui, hoje tem sido muito falada da faixa de Gaza, né, daquele território. Foi uma faixa que foi criada e dada por Israel à organização da Palestina, né? Isso foi em 1995. O primeiro-ministro Isaac Rabin fez um acordo de paz e cedeu essa faixa. Essa faixa aqui ela tem na ordem de 12 quilômetros de largura e uns 40 quilômetros de extensão. É uma faixa que divide com Israel e aqui tem o mar Mediterrâneo como a outra parte, o outro limite. Nessa faixa é que ficavam as 5 cidades dos filisteus. É importante lembrar isso, porque aqui nós temos Asdod, Asquelon, a própria Gaza, e tinha mais 2 cidades, que é Ecrom e Gate. Então aquilo que o Senhor mandou Filipe fazer foi sair daqui de Samaria e vir para essa estrada que estava deserta. Mas ali só tinha um propósito, como só tem um propósito em tudo aquilo que o Espírito Santo fala. Por isso é necessário ouvir a voz do Senhor. Então Filipe realizou o propósito de Deus. O Senhor Jesus disse assim, olha, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, porque não adianta só escutar, tem que praticar. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha aqui é a revelação, a rocha é o Senhor Jesus. A rocha é o fundamento dessa obra.
Então, a prontidão do jovem, ela está dentro desse limite, está dentro dessa operação. É ouvir e praticar. Quais os recursos que o senhor tem dado aqui para a instrumentalidade do jovem? Olha, é o culto profético, as evangelizações, os cantatas, as distribuições de convites, são muitas atividades, e a própria assistência na igreja. Então, nós observamos que o propósito de Deus, muitas vezes, na maioria das vezes, nós podemos dizer assim, são diferentes dos nossos. Nós raciocinamos muitas vezes com quantidade, com os nossos limites humanos, mas Deus tem uma lógica completamente diferente. Os irmãos querem observar? Olha só, Paulo queria pregar em uma das suas viagens lá na Bitínia, nas regiões superiores da Ásia. Aí o que o Espírito Santo diz assim, olha, você não vai para Macedônia. Só deu uma visão para ele. Por quê? Porque uma vida estava ali sendo preparada por ele para uma salvação, era o carcereiro. A mesma coisa aconteceu com Pedro. Pedro atendeu o pedido de um gentio, que era Cornélio, por conta de um dom. Ele ouviu a voz do Senhor. Quando ele teve aquela visão, né, aquele lençol atado nas 4 pontas, todo tipo de animal, né, descendo naquele lençol, e o Senhor falando com ele assim, olha, Pedro, levanta, mata e come. E Pedro disse assim, Senhor, mas eu nunca comi nada imundo. E o Senhor disse assim, olha, não vai fazer, não vai agir dessa forma não, porque eu já purifiquei todas as coisas. Não faças tu comum aquilo que Deus purificou, que era a grande bênção para nós, a salvação dos gentios. Então o valor de uma alma, o valor de uma vida é algo muito grande para o Senhor. Sabe por quê? Porque custou um preço muito alto. É o preço do sacrifício do Senhor Jesus. Mas vamos continuar aqui. Então, o mordomo, para nós lembrarmos aqui, era um mordomo que descia de Jerusalém. Ele era prosélito, ou seja, um homem que não era judeu, mas que estava convertido, havia se convertido ao judaísmo. Ele desceu de uma festa sem entender o significado da festa. E todas as festas de Jerusalém, que ocorriam em Jerusalém, elas tinham um significado profético maravilhoso. Nós já conhecemos muito acerca das 7 festas, mas ele desceu sem entender isso. Muitos vão ao culto, participam de um culto nosso, sem entender o significado profético daquilo. O clamor pelo sangue de Jesus, os dons espirituais, a revelação da palavra, um louvor profético. Muitos descem, às vezes, sem entender. Cabe a quem dar esclarecimento? Cabe ao jovem, cabe à vida da igreja, cabe àqueles que querem ser usados como instrumentos nas mãos do Senhor. Então, aquele homem descia e era uma vida preciosa para o Senhor, porque o Senhor queria operar uma bênção na vida dele. Para os irmãos terem uma ideia, que ele era um mordomo de Candace, né? Candace, alguns historiadores eruditos entendem que é nessa região aqui, ó, na região do Sudão. Então, os irmãos observem que é uma distância razoável. Ele estava descendo de Jerusalém depois da festa e indo novamente para o seu reino. Mas o que é importante é que o Espírito Santo disse a Filipe, quando ele viu aquele carro, disse assim, olha, chega-te aquele carro. E mandou que ele fizesse uma pergunta. A pergunta era essa, olha, entendes tu o que lês? Você está entendendo aquilo que você está lendo? E ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E no livro do profeta Isaías estava exatamente descrito o sacrifício de Jesus, todo o projeto de Deus de salvação. O lugar da escritura que ele lia foi levado como ovelha ao matadouro. Jesus é o Cordeiro de Deus. E como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, né? Jesus não abriu a sua boca. Ele se fez homem, mesmo sendo Deus, e submeteu a toda a vontade de Deus. Era o próprio Senhor Jesus. Não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o julgamento. Quem contará a sua geração? E a sua vida é tirada da terra. Morreu por nós. E Jesus então, foi revelado ali aquele homem. Mostrou que não era um profeta qualquer, mas era o Senhor Jesus. Era aquele que é o Filho do Deus vivo. Aquele que veio para morrer em nosso lugar. Então, era o cordeiro mudo, a sua vida foi tirada da terra. E como Filipe pôde alcançar aquilo? Como o jovem, como a igreja pode alcançar o entendimento, o mistério que está aqui na própria Escritura? Porque toda a Escritura fala do Senhor Jesus, mas ele alcançou pela revelação.
Conhecimento histórico, teológico, filosófico, racional, nada disso é suficiente. Mas só a revelação de Deus para identificar o poder, a presença de Jesus, as aparições dele no Velho Testamento de uma forma gloriosa, mostrando todo o projeto de salvação de Deus. Então Jesus está presente em toda a palavra. E aquilo que aconteceu naquela sequência foi que aquele homem, aquela palavra tocou no seu coração. Quando a palavra toca no coração, a descrição do texto diz assim: eles continuaram caminhando, chegaram ao pé de alguma água e aquele homem disse ali para Filipe: olha, eu estou vendo água aqui, quem me impede que eu seja batizado? Ninguém falou acerca do batismo para ele, mas o Espírito Santo de Deus operou também na vida dele, mostrou que era necessário ele tomar agora uma posição diante de Deus, de prosseguir naquilo que ele creu. E Filipe, então, parou o carro e disse assim: olha, você quer ser batizado? É lícito, ou seja, você pode ser batizado, mas se você crê de todo o coração. E ele respondeu e disse assim: olha, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então houve arrependimento, houve novo nascimento, um desejo de iniciar uma caminhada na presença do Senhor. E qual a aplicação aqui que nós podemos começar a fazer para a vida do jovem no sentido da sua instrumentalidade? A primeira é dar ouvidos ao Espírito Santo, é fundamental. A segunda é estar pronto para realizar a vontade do Senhor. Às vezes o jovem pode pensar assim: mas eu sou tão incapaz, e na verdade nós somos. Mas a nossa capacidade, ela não vem de nós, ela vem de Deus, para a realização de todas as coisas. Isso Jesus falou com seus discípulos: olha, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Ser ousado é fundamental também. A palavra nos diz assim que nós temos a ousadia para realizar aquilo que o Senhor coloca diante das nossas mãos, é pelo sangue de Jesus. Porque pelo sangue de Jesus nós podemos entrar no novo e vivo caminho que o Senhor separou. Nós temos comunhão com o Senhor. Então, é muito importante que o jovem tenha esse conhecimento. O segundo ponto é o conhecimento da palavra viva. Se Filipe, aquele diácono, que estava ali anunciando a palavra do Senhor, ele não tivesse o conhecimento do mistério, como ele iria falar com aquele homem acerca do Senhor Jesus? De maneira nenhuma. Lá em Colossenses a palavra diz assim: um mistério que esteve oculto desde os séculos, e em todas as gerações, e agora foi manifesto aos seus santos. Através de quem? Através do Espírito Santo. Jesus morreu, ressuscitou, enviou o seu Espírito Santo e ele nos ensina, ele nos instrui, e a palavra diz assim: ele nos faz lembrar de todas as coisas que ele, o próprio Senhor Jesus, falou. Os recursos racionais não trarão como objetivo, como resultado, a salvação de ninguém. Paulo tinha uma preocupação muito grande. Ele dizia assim: olha, porque a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. E essa demonstração de espírito e poder é a palavra viva, é a palavra revelada. E acompanhar e assistir. O que Filipe fez? Mandou parar o carro, desceram, ambos, e tanto Filipe e eunuco, e Filipe então batizou aquele homem. Para nós entendermos aqui, concluindo já esse assunto, qual o resultado para a vida do jovem? O resultado é edificação. Quando nós damos uma assistência e nós vemos os frutos daquilo que foi resultado da nossa assistência, mesmo com as nossas falhas, as nossas necessidades, nós nos alegramos. É a bênção maravilhosa de você dar uma assistência e ver aquele assistido crescer na presença do Senhor, ter experiências na presença do Senhor. Quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor, vejam só, arrebatou a Filipe e ele não viu mais o eunuco. E ele, jubiloso, continuou o seu caminho. Nós mencionamos aqui e ressaltamos aqui esse jubiloso, porque o jubiloso no grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, é chairo. Chairo significa, assim, alegrar-se com uma alegria que transcende as circunstâncias. Que alegria é essa que transcende as circunstâncias? É a alegria da salvação. E é essa alegria que o Senhor renova
na vida do jovem, na vida da igreja, quando nós realizamos o propósito do Senhor. Tudo que o Senhor quer para cada um de nós, para você, jovem, é que você seja um instrumento nas mãos do Senhor. E essa alegria vai ser renovada a cada vida que salva, a cada vida que batiza, e um nome escrito lá no livro dos céus. A bênção é maravilhosa. Esse é o propósito que o Senhor tem para a sua vida, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe.